E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do Evangelho segundo João, leremos o capítulo 1. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa rica oportunidade, Senhor, de iniciar mais um livro, mais um livro da Boa Nova, do Teu Evangelho. Te amamos e agradecemos ao Senhor. Temos no capítulo 1, 51 versículos e diz do versículo 1 em diante. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, iluminar a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, que vem depois de mim, tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade, repetindo o versículo 17, que nos diz: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhes enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhes perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. E dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor. Como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram entre os fariseus. Repetindo. Ora, os que haviam sido enviados eram entre os fariseus. Então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse:
Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Buscaram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre. Onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João? Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia imediato, resolveu Jesus partir para Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: Em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O 51º e último versículo do capítulo 1 do Evangelho segundo João nos diz: E acrescentou: Em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Por meio desses 51 versículos nos fala o capítulo 1 de João sobre a encarnação do Verbo, do versículo 1 até o 14, o testemunho de João Batista, do versículo 15 até o 18. João Batista repete o seu testemunho do versículo 19 até o versículo 28. João Batista torna a repetir o seu testemunho do versículo 29 até o 31. O batismo de Jesus, do versículo 32 até o 34. 2 discípulos de João Batista seguem Jesus, do versículo 35 até o 42. Filipe e Natanael, do versículo 43 até o 51. Maravilhoso conhecimento da Boa Nova, o impagável Evangelho do Senhor. Maravilhoso o versículo 51 que registra: E acrescentou: Em verdade vos digo, e vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavras do Filho unigênito, do Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Meu Salvador e Senhor. Que Deus a todos proteja, abençoe, nos dê sabedoria para lidar com as circunstâncias da vida. Boa parte delas alheias à nossa própria vontade. Boa parte delas diferente daquilo que você lutou e fez por merecer. Boa parte delas que nada servem além de um excepcional e impagável, imensurável acrescer de conhecimento, para que na aplicabilidade do dia a dia não venhamos a nos permitir passar pelas mesmas circunstâncias. Que Deus a todos abençoe. Eu te desejo sucesso.